E aí, seguidores do Carnavalesco, eu sou o Leonardo Antan, escritor e curador. E a convite do site, estou aqui para comentar o que a gente viu aqui nesse domingo de Carnaval, nesse primeiro dia de grupo especial. Foi uma noite com altos e baixos aí, e as escolas passaram um pouco inseguras, né? Uma forte chuva caiu antes do desfile, mas o desfile, no geral, foram mais tranquilos em relação à chuva no dia de hoje. A gente teve um dia de desfile marcado, assim, acho que refletiu as dificuldades financeiras que as escolas passaram e, sobretudo, mostraram uma crise criativa que está acontecendo, pelo menos no quesito enredo, e eu acho que isso acaba atravessando um pouco os quesitos plásticos. O que a gente viu aqui hoje foram escolas tentando trazer novas linguagens para o desfile, escolas que apostaram em carros mais cênicos, em alegorias coreografadas, em alegorias que representavam cenários e representavam pequenas cenas, construíam pequenos atos em cada desfile. Então mostra um pouco do desgaste, né? Esse desfile menos teatral e mais tradicional, digamos assim, que as escolas apresentaram. Do ponto de vista de enredos, eu acho que foi uma noite muito fraca. Por quê? O bom enredo precisa ter, acima de tudo, um discurso, né? Uma história que você está contando, com início, meio e fim, amarrada, né, entre os setores, espera-se, né, uma narrativa linear e que desencadeia as ideias. E a gente viu aqui enredos muito problemáticos no seu fio condutor, na amarração desses temas. Falando um pouquinho de cada uma, a gente teve o Império Serrano adaptando um samba enredo, né, que serviu de base aí para o desfile. E o Paulo Menezes foi até inteligente na construção desse enredo, mostrando um pouco do mistério da vida e pensando o que seria a vida, né, os enigmas e os conceitos que cercam o que a gente chama da existência. Mas um enredo que se transmitiu plasticamente sem tanto brilhantismo e um enredo muito abstrato, que não foi tão bem materializado pelo Paulo Menezes. No seguinte, a gente teve a Viradouro, um enredo mais claro na sua proposta. Eu acho que o enredo da Viradouro ele tinha uma tentativa ali de ser bem amarrado, com um fio condutor de um livro, né? Viradouro seria um livro que ia conduzir ali um passeio pelos contos de fadas, por lugares imaginários. Eu acho que a grande fragilidade do enredo foi essa sequência narrativa que como uma história, né, literária, um conto de fadas, ela não tinha um início, meio e fim. Ela mais parecia um elencar de boas imagens que o Paulo Barros foi elencando, e boas imagens. A Viradouro fez um grande desfile aqui, sem dúvida. Se não fosse enredo e samba enredo, é um desfile tecnicamente muito bem feito. O Paulo Barros fez um carnaval muito bonito e muito comunicativo, assim. Apesar do enredo não ser bem amarcado, ele tinha fácil leitura. Você olhava as fantasias, você olhava as alegorias e entendia uma mensagem a ser passada assim, muito fragmentada. Outras escolas que apresentaram problemas em enredos foram a Grande Rio, né, que falou um pouco da falta de educação e também fragilizada nesse desenrolar de desfile, né, uma escola que saiu de uma alegoria para a virada de mesa, que passava por cardumes de garrafas, que falava de trânsito, terminava em grandes carnavais, assim, você não sabia muito bem aonde a Grande Rio queria chegar com esse desfile. A Beija-Flor queria chegar numa grande homenagem à escola, uma merecida grande homenagem, um grande desfile do chão da escola, sem dúvidas, e a Beija-Flor tinha uma linha que você via que eles tentavam amarrar o desfile à questão das fábulas de Esopo, que dividiam os setores da Beija-Flor em diferentes núcleos temáticos dos grandes desfiles da Beija-Flor. O problema dessa relação entre os contos de fadas e os desfiles é que ficou um pouco frágil, assim, não se justificou essa amarração. Valia mais uma sequência talvez linear ou que apostasse nos grandes momentos que a Beija-Flor fez aqui. A Beija-Flor passou mais uma vez apostando em alegorias muito coreografadas e muito cênicas, um bom conjunto de fantasias da Beija-Flor que a gente viu aqui. Era um enredo que, apesar de frágil nessa amarração, né, ele foi bem transmitido de alguma maneira dentro do desfile da Beija-Flor. A gente teve o Salgueiro. O Salgueiro foi um dos bons enredos, a gente pode dizer, da noite, né? Contando o Orixá Xangô
um desfile que passeou aí pela África, chegou ao Brasil, falou da relação do sincretismo. Uma grande escolha visual do Alex foi ter falado do desfile de 69 na Bahia, no setor que homenageou o Xangô do Salgueiro. Ele resultou numa plástica assim, bem acertada, né? Apesar do Salgueiro ter derrapado um pouco nos últimos setores, foi um desfile técnico do Salgueiro e bem correto. O destaque desse setor, desse desfile, na verdade, foi o último setor, em que ele tentou fazer uma crítica social ali, amarrando a história de Xangô com a justiça e com o momento atual do Brasil. Mas no todo é um enredo do Salgueiro bem honesto, assim, e que se destaca na noite. Eu acho que outro enredo que se destaca é o da Imperatriz, um enredo muito simples na sua concepção, contar a história do dinheiro, mas um desfile que você via que tinha um ponto de partida e um ponto de chegada. É um desfile linear e bem resolvido, apesar da Imperatriz ter sofrido muitos problemas na pista, né? O Abre-Alas sofreu aí um grande clarão, né? E a Imperatriz abriu grandes buracos, mas a Imperatriz foi outra escola que, a revelia da sua identidade mais clássica, ela fez um desfile que apostou também em alegorias coreografadas, alegorias que giravam, alegorias que traziam essas soluções coreográficas. Um outro desfile cênico da noite foi o da Tijuca, que encerrou aqui os desfiles falando do pão e da caridade. Não tanto do pão, mas acho que encarar o desfile da Beija-Flor como um desfile que falou muito sobre caridade e sobre a mensagem cristã, né? Uma mensagem que pegou a figura de Jesus Cristo ali para conduzir um bom enredo, que terminou numa crítica social, mas também enfrentou alguns problemas de linearidade, né? Eu acho que, assim, um comentário muito pessoal, do meu ponto de vista do desfile da Tijuca, o penúltimo carro, que trazia uma mensagem mais positiva, podia ter encerrado o desfile do que a última alegoria, que trazia uma mensagem assim mais negativa. Mas eu acho que os desfiles de hoje, eles mostram um pouco da crise identitária que o carnaval passa, assim. Carnaval sempre é discurso, né? Arte, eu acredito num carnaval que é arte, e arte sempre é discurso. E a gente teve um dia aqui com discursos muito fragilizados, desfiles bons, mas que pecaram tanto no seu discurso, no seu amarrar ali os enredos, quanto às vezes na plastificação, no visual desses desfiles. Resta saber como os jurados vão interpretar os desfiles que passaram por aqui, o que os jurados vão validar. Eu acho que a validação do título do ano passado da Beija-Flor, um desfile que apostou numa cênica, fez muitas escolas hoje seguirem por esse caminho hoje, e vamos ver o que nos espera das 7 escolas que ainda vão passar. A gente tem bons enredos na teoria para passar na segunda-feira e ver o que esse grupo especial ainda nos reserva nessa segunda noite de desfiles. Enfim, encerro aqui agradecendo mais uma vez o convite do Carnavalesco para comentar aqui os desfiles. Um bom dia de desfiles, as escolas sempre superando. Que bom que o Carnaval ainda existe e que as escolas ainda estão desfilando aqui e nos brindando, apesar das dificuldades, com o povo e com essa vibração que a gente precisa. Muito obrigado, então a gente se vê amanhã.